Então, gente, hoje vocês já viram aí que tem uma tropa de elite aí, tudo galera do mercado financeiro, banco, etc. Então, hoje vai ser uma atividade bem bacana. Muitos sempre perguntam, tem interesse em carreira nessa área e a gente tem muito capital humano, né, profissionais, que são também estudantes, é o que é mais legal. E vou apresentar eles para vocês daqui a pouquinho, vou falar da vida deles, da carreira, etc. Depois a gente bate um papo tranquilo, vocês fiquem à vontade com essas perguntas, se tiver dúvida, pode perguntar a qualquer momento. Legal? Então vamos lá. Então, gente, só para falar aqui da galera que aqui é o Bernardo, aqui o Arthur, Rafael, Gustavo e o Cristian. Então, eu vou fazer o seguinte, vou deixar de falar um pouquinho aí da história de cada um, tranquilo? Ali com isso que eu tenho algumas missões aqui. Uma é agradecer a presença deles, porque, na verdade, eu digo assim, eu sei que eles estão muito satisfeitos por terem vindo, mas a minha gratidão por eles estarem aqui também é muito grande. Eu tenho uma admiração por vocês, vocês virem aqui e por vocês estarem onde estão, eu sei que isso é só o começo, isso é o mais legal. Né? Então, minha primeira missão é agradecer e a segunda é fazer perguntas difíceis. Brincadeira. Então, vou deixar aqui o Bernardo falar um pouco e vocês ensinam. Boa noite, gente. Primeiramente, agradecer ao Hélio aqui pela oportunidade e falar um pouco sobre a minha experiência. Eu comecei a querer trabalhar no mercado financeiro quando eu tinha uns 17 anos, estava no terceiro ano do ensino médio. Aí, ano passado, acabou que calhou de eu querer tirar um corte, uma certificação para ser assessor. E com isso já recebi uma proposta para trabalhar no banco Safra, onde eu estou hoje, no escritório que eu iniciei, da Plaque Safra Invest. E, cara, para mim é uma experiência excepcional, muito boa, e apoio qualquer pessoa que queira se juntar a nós. Obrigado. Boa noite, eu sou Arthur, eu também trabalho como assessor no escritório da XP, Petrópolis Invest. Faz um ano que eu entrei, a primeira certificação que eu tirei foi a CPA 20, para conhecer um pouco mais. Depois eu tirei a Ancord e entrei na XP. Hoje eu trabalho na parte operacional lá do escritório, o Rafael também é lá da XP, e é isso. Boa noite, meu nome é Rafael, eu comecei a gostar de mercado financeiro faz uns 4 anos, eu comecei de fato nessa área deve ter 2 anos e meio. Eu tirei a CPA 20, foi até no momento de pandemia, fui ao Rio fazer, nesse mesmo período eu entrei no banco, como estagiário, no Itaú. Aí 6 meses depois eu tive a oportunidade de ir para a XP, para o escritório de Petrópolis. Aí eu estou ali desde então. Hoje eu faço ali um pouco operacional, mais a parte de BI e TI do escritório. Boa noite, meu nome é Gustavo. Acho que eu trabalho um pouquinho mais com a galera aqui nessa área financeira. Comecei no Santander também, comecei no estagiário. Assim, foi uma experiência muito bacana, depois eu comecei a vir gerente e faz uns 4 meses, se não me engano, que eu fui para o Bradesco. Acho assim, é bacana a gente passar por outras instituições, só o Rafael que passou por outra, mas é legal que a gente vê uma cultura diferente, são lugares diferentes, apesar de ser tudo banco, mas culturas completamente diferentes. Eu acho que alguns bancos têm um perfil para algumas pessoas, para outras, é muito questão de cultura. Acho que eu já devo trabalhar em banco por 4 anos, né? Mas de maneira, eu acho legal que tem uma galera que esteja interessada, tem mais eles aqui que são para a parte de investimento, assessoria, que não é muito. Tem a ver com o banco, mas talvez umas áreas mais específicas do banco. Acho que muita gente entra com essa cabeça, eu também entrei. Eu tirei certificação na época. Acho que depois a gente vai falar um pouco mais sobre certificação, mas
conseguir uma certificação, existem diversas certificações, mas quando a gente entra, a gente sempre entra pensando nessa ideia de investimento e tudo mais. Eu entrei com essa ideia também, depois quando eu comecei a ir para essa parte do banco mesmo, onde a gente faz produtos, abre conta, enfim, a gente faz uma gestão de carteira também. Acho que isso hoje também falta bastante no banco. Mas, sim, é uma área um pouco diferente, mas trabalha muito com essa área comercial. Tem que gostar bastante dessa área de vendas, tem que gostar de ter um relacionamento legal com o cliente. Apesar de hoje o banco está fechando bastante agências, desde que inclusive fechou algumas duas na cidade já. Mas ainda assim a gente precisa de gente, a gente precisa de gente que tenha vontade, além de crescer no banco, também ter vontade de aprender, de vender. Enfim, é isso que o banco hoje é uma visão do banco, principalmente essa questão de gestão de carteira. Acho que hoje, não sei, provavelmente a maioria das pessoas aqui tem conta em banco, e talvez nenhum de vocês às vezes tenham recebido alguma ligação de alguém do banco, ou às vezes ligam para alguma coisa que talvez vocês não tenham interesse, mas é bacana você ver que hoje o banco está mudando um pouco, querendo mais ter essa questão de gestão, conhecer mais os clientes e tudo mais. Sim, acho que talvez a gente fale um pouco mais depois com o Elton, mas é isso. Boa noite a todos. Meu nome é Christian. Eu comecei a me interessar pelo mercado financeiro quando eu trabalhei numa financeira em Itaipava, que era voltada apenas para crédito consignado, né? Então eu era o carinha chato do telemarketing que ficava ligando para as pessoas e atormentando o juízo do ser humano. E aí eu percebi que eu tinha levava jeito para aquilo e me interessei pela parte do mercado financeiro, só que na época eu fazia outra faculdade, né? Eu fazia engenharia. E aí foi quando eu decidi mudar para administração e logo depois eu comecei a trabalhar aqui com o objetivo também de seguir carreira no mercado financeiro. Eu comecei a trabalhar aqui por conta, na época, surgiu a oportunidade, também teria uma oportunidade de bolsa e continuei estudando, né, fazendo o possível para poder tirar a certificação até que aparecessem as oportunidades. Bati de cara no banco 3 vezes antes de eu entrar, porque eu tentei fazer algumas entrevistas e às vezes eram mais mal sucedidas, assim, acabava que não rolava, até que a última rolou, né? E por incrível que pareça, foi uma indicação da penúltima entrevista que eu fiz, então o rapaz gostou de mim, mas a moça não queria, então eles acabaram que me indicaram para uma outra entrevista e eu acabei entrando e entrei como estagiário no Itaú na época, né? E aí foi uma experiência bem bacana e hoje eu estou no Bradesco, trabalho no Bradesco lá no Alto da Serra. A partir do dia 14 do mês que vem não estarei mais lá, porque eu vou para o Bradesco na Rua do Imperador, mas é aquilo, né? É um local onde a gente aprende muito, a gente tem muito contato com muita coisa, e as certificações elas servem justamente para a gente não fazer besteira no nosso dia a dia de trabalho. Então, o trabalho a gente aprende no dia a dia, a questão de sistemas, a questão de tudo que a gente vai ver lá, né? Mas é bom que a gente, como perfil, tenha um perfil comercial, um perfil que gosta de conversar, que gosta de ser comunicativo, que tenha uma facilidade para vendas, e a certificação ela vem para ser um auxílio para a gente também não fazer as besteiras lá que muita gente faz, né? Que é o que a gente vai conversar aí hoje. Um pouquinho baixo. Não, tá bom. Então, gente, aqui o Arthur é economia, né, o restante da galera é do ADM. Mas contábeis também pode, né? Hoje em dia basta querer, né? Hoje sim. Hoje sim, não tem muito. Eu já vi diversas pessoas dizendo pedagogia, nada a ver, assim, mas a gente entra, mas mesmo, assim, talvez a administração, a economia e tal seja um pouco mais fácil, mas tem, assim, principalmente se você tiver certificação, essas coisas, é muito mais fácil. Eles não ligam, assim, eu acho que um tempo atrás eles tinham mais essa coisa de faculdade, mas hoje eles não tem muito, assim, de faculdade não. Pelo menos não mudou. Bom, então o pessoal está querendo saber de certificação, né? Depois a gente fala. Depois eu falo as perguntas difíceis, pode ser?
assim, para entrar no banco hoje, antigamente acho que só a CPA10 bastava. Eu vejo que eles exigem mais a 20, é uma certificação bom. Depois, se você quiser dar uma procurada, CPA10, CPA27, são certificações da Unima, elas certificam a pessoa apta a trabalhar no mercado financeiro. A 10 a 20 não tem muita diferença, acho que são mais matérias que diferença, mas em tese é a mesma coisa. O sério, a pessoa já vira um especialista em investimento. Então, você já está certificado para lidar com outras áreas dentro de banco ou de corretora. Tem o Ancor também, que a maioria da galera aqui tem, que você vai trabalhar como agente autônomo de investimento, mais para quem tem para essa área de corretora, por exemplo, para trás de XP e tudo mais. Então, eles exigem mais essa Ancor. Eu acho que assim, quem é mais voltado, por exemplo, você tem muito para essas áreas de investimento mesmo, por exemplo, gestão de patrimônio, que é gestão de fundo de investimento e tudo mais, aí existem outras certificações, que são CGI, CGA, CFI também, tem uma das certificações mais... o CFI também, mas o CFI é mais para planejamento financeiro, mas conta bastante, porque o CFI é uma certificação absurda, assim, para planejador financeiro, e hoje todas essas empresas precisam até... Tem gente que tem CFI, que trabalha fora de banco, fora dessa área financeira, porque a pessoa tem um planejador financeiro mesmo. Você faz total gestão ali das pessoas, de seguro, muita coisa, bem bacana também. E o CFI é mais, só para a galera que é provedor de inglês, bizarro, assim, são 3 módulos, bem sinistro. Mas a certificação, assim, cara, hoje quem faz, a gente tentou uma vez, a gente chegou até a participar de um projeto de CFA uma vez aqui na faculdade, acabou não dando muita continuidade, mas a gente tentou, foi legal pra caramba, assim, uma experiência muito maneira, e o CFA, caraca, absurdo. Hoje quem tem essa certificação é praticamente, para ter noção, sei lá, acho que teve uma última prova aí que acho que só 30% das pessoas passaram a prova, então é muito, assim, é muito competitivo e ela é muito difícil, é só pra galera nisso mesmo. Como se fosse um juiz do direito, vamos dizer assim. Então, para começar, no mínimo CPA 10 e 20, para quem está pensando em banco, né? O ideal. Quando eu entrei no Itaú, por exemplo, o gerente geral lá tinha CPA 10, eu era o único que tinha CPA 20 na agência. Na época nem era tão cobrado CPA, tinha caixa que não tinha ainda, mas depois começou a ser obrigatório, né? Todo mundo tinha que ter certificação. Claro que a certificação, assim, a gestora falava muito bom, que é um tripé, né? Você ter a certificação, a parte comercial e a questão de meta também, que é fundamental. É isso que vai te colocar lá, você estagiário, para você ser efetivado para a caixa ou para a parte de gerência. Então, acaba sendo um tripé ali que é fundamental, que um depende do outro, né? A questão da CPA 20 que eu tirei, depois eu tirei a Ancor. A Ancor é mais difícil, mas você não precisa ter Ancor para trabalhar no banco. A Ancor é mais para agente autônomo, porque como você entra vinculado a um escritório, você acaba entrando direto em um contrato social, né? Esse é o teu contrato com um escritório, por exemplo. Então você passa a ser ali como se fosse um dono do escritório, né? Você tem que ter pensamento de dono, você tem que trabalhar duro, se dedicar. É uma coisa que eu vi que era muito diferente do banco. Normalmente no banco, o banco já tem todas as ferramentas que você precisa. O banco tem lista de clientes para você ligar, você consegue fazer tudo ali dentro sem precisar ficar pedindo indicação. Um escritório vinculado, a XP, por exemplo, normalmente existe muita questão de indicação, né? Um cliente que gosta da questão de investimentos e acaba indicando outros clientes, né? Então isso faz o escritório crescer, isso faz a receita, tudo do escritório aumentar. Então você precisa ter essa questão de pensamento de dono para poder pensar fora da caixa, desenvolver ferramentas e ajudar o escritório a crescer de alguma forma. A Ancor, ela tem um mínimo de acerto em alguns módulos, eu não lembro quais são agora. Eu fiz tem 2 anos quase. Mas é a prova um pouco mais cara, bem mais difícil, mas se você já vem de banco, se você já gosta do mercado financeiro, você já tem uma noção melhor para fazer, né? Porque se você faz e não passa, se não me engano, no mínimo de 70% de acerto, você acaba tendo que pagar para fazer de novo, né? Então, por ser um valor mais caro, o ideal é que você faça só se você tiver para ir para algum escritório de investimento ou alguma coisa assim, porque equivale a série no banco, né? Digamos assim. Então, acaba
de ser de administração, de economia, isso hoje em dia não importa mais. Eu conheço gente do banco que se formou em educação física, fisioterapia, né? Então isso acaba não hoje sendo mais considerado tão fundamental, até porque o banco acaba sentindo muita falta de gente de administração, de economia nos processos seletivos, né? Então eles acabaram abrindo para outras pessoas também, para dar oportunidade para todo mundo ser igual, né? E uma coisa que eu ia perguntar para vocês, se eu quiser começar a estudar, quanto tempo vocês acham que quero realmente fazer CPA 10 ou CPA 20? Né? Quanto tempo vocês acham que é possível estudar e passar? Eu acho que varia de cada pessoa, né? Um pouco de conhecimento já de mercado financeiro, porque você vai identificar na prova questões sobre fundo de investimento, renda variável, renda fixa, previdência, né? Questão regulatória, questão de ética. Então você acaba pegando todos os módulos, né? O ideal é que você estude ali 1 mês, 2 meses, né? Claro que depende de cada pessoa. Eu fiz em 1 semana, mas eu já tinha conhecimento maior do mercado financeiro, então isso acabou facilitando bastante. Mas a questão de CPA no banco, por exemplo, quem aqui for fazer a prova vai ver. Tudo que você faz ali na questão da prova, você não encontra nada no dia a dia do banco para a parte de varejo, a não ser que você vá para a parte de investimentos. Só questão de previdência, né? Mas questão dos outros produtos você acaba não encontrando. Normalmente as corretoras trabalham com produtos não bancarizados, né? Então você acaba não pegando isso e a parte de consignado, todos os outros produtos você acaba não vendo. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, acho que são uns 30 dias para a pessoa se preparar legal, assim, para estudar, óbvio, né? Estudando bem. E se de cada prova, eu acho que assim, CPA 10, sei lá, tem gente que faz eles, assim, quando tem curso, né, fora curso que eles dão por aí, geralmente dá uns, sabe, tem gente que faz em 20 dias, CPA 20, às vezes são 30 dias, mas, assim, eu acho que tem algumas coisas que na prova realmente às vezes a gente não trabalha, mas tem algumas coisas dentro ali que a gente trabalha bem, por exemplo, previdência, uma coisa que, sei lá, a gente vê bastante, também questão de ética, essa questão dos regulamentos da a gente não vê todo dia, mas assim, é uma coisa que a gente pelo menos tem na cabeça, né? Para conhecer o sistema, né? Como é que funciona. Para você ter uma noção, por exemplo, também como é que funciona o sistema financeiro, a gente não sabe como é que funciona, que faz uma taxa de juros subir, descer. Isso é interessante para você passar com o cliente, né? Às vezes o cara fazer uma operação dentro do banco, ele não tem ideia. Por exemplo, hoje para a gente liberar crédito no banco, com essa taxa de juros alta, é muito difícil, entendeu? A taxa de juros hoje para o pessoal deve estar 6,9. Eu peguei mais baixa ao mês, então assim, botar na ponta do lápis aí é uma grana. Um tempo atrás, você pegava aí taxa de empréstimo pessoal a 2%, 1,9%. Hoje isso é taxa de consignado, que era antigamente consignado era 0,9%, entendeu? Então assim, era uma taxa muito baixa. Então a galera, pegava à vontade. Hoje, todo mundo pensa, né? Quando o cara chega no banco, ele vê uma parcela muito alta, ele já fala, melhor pensar. Então, e a ideia é exatamente essa, né? A taxa de juros alta é exatamente essa. Então, não prestar dinheiro para exatamente a galera, esse dinheiro não ficar circulando, né? Então, é na prática mesmo como é que funciona. Obrigado, gente. Então, só para a gente, só para a galera entender, então CPA 10 e 20 seria o pontapé inicial, principalmente para banco, né? E para quem está buscando corretora, XP, etc., é o caminho de entrada, né, para ser assessor. E também para especialista em investimento dos bancos físicos, eles pedem o mínimo do CEA, né, para você começar a trabalhar como agente de investimento no banco, não nas corretoras. Nas corretoras, como você entra como agente autônomo, eles pedem Ancor, mas no banco em si eles pedem o CEA. E nessas provas também, né, é bastante interessante porque a gente passa a entender como funciona o mercado. Então, por exemplo, eu não sei se vocês acompanham o jornal, né? Acho que tem uma semana que o governo anunciou que a taxa de empréstimo consignado para a INSS foi de 1,7. E aí começa uma briga entre o governo e os bancos, né? Porque o banco fala que não dá para emprestar nessa taxa e o governo fala que dá.
E aí começam os bancos a meio que boicotar o convênio. Então eles falam, então beleza, se for nessa taxa a gente não vai emprestar. Então a gente aprende basicamente o que acontece com a economia do nosso país, né? Porque se eles não querem emprestar dinheiro, aí começa aquela coisa, né? É aquele negócio do aposentado querer ir no banco lá, buscar o dinheiro, e aí ele não vai poder pegar o empréstimo dele por conta dessa suspensão do convênio que os bancos acabam fazendo. Esse tipo de coisa acaba acontecendo também, a gente estuda bastante isso na certificação, né? É bem interessante. Agora sim, se a galera quer fazer a certificação, vocês têm alguma dica assim, de site, ou sei lá, vai no Google mesmo, ou site da Ambima? O próprio, assim, quem quer só estudar pela própria apostila, a própria Ambima ela dá a apostila para você estudar se você quiser. Mas se você quiser, assim, um curso, aí o Andy tem, sei lá, Top Invest, tem T2, Edgar Abreu, Lucrecio. Aí assim, tem uns que ele vai com simulado, ele faz uma porrada de simulado. E acho que são esses assim, os mais referências assim. Mas cara, se você jogar hoje no Google, a prova da Ambima, CPA20, curso, já vai aparecer uma porrada. Porque hoje assim, está surgindo tanta gente da curso que é bizarro. Assim. Então, para trabalhar vai fazer só pela apostila e vai lá. Agora outra coisa que eu ia perguntar para vocês, como é que é assim trabalhar, vocês curtem, como é que é a rotina de vocês lá no dia a dia? A gente sabe que é punk, né? Tem uma ideia pelos anos que eu passei em Itaú, mas fala um pouquinho como é que é a rotina, etc. Cara, depende do dia. Às vezes é um pouco cansativo, um pouco desgastante, porque é uma correria para lá e para cá, tem que fazer um monte de coisa. Ainda mais o nosso escritório é um escritório não é muito grande, ele começou ano passado, então é um escritório pequeno ainda. Então, somos poucos assessores, então acaba que são muitas informações que a gente tem que dar para muitas pessoas. Mas é uma diversão para quem gosta. Pô, é muito maneiro. Eu adoro o que eu faço, então eu levo tranquilamente. Mas tem que focar ali e às vezes você vai ratear um pouquinho, mas é maneiro, é legal. A parte de assessoria é mais depende muito do relacionamento com o cliente, fazer a manutenção da conta, estar sempre atualizando o cliente, prospectando, abrindo conta. A parte de assessoria é mais isso. Uma das diferenças que eu vi quando eu saí do banco, eu queria muito para a questão de mercado financeiro mesmo, mas quando você vai para uma escritório, você esquece, tira a sua cabeça que tem consignado, tem seguro para fazer. Você fica 100% voltado para o mercado financeiro, né? Questão de bolsa de valores, a gente tem uma mesa de operação de renda variável, de renda fixa, de previdência. Então, mesmo que você não atue nessas áreas dentro do escritório, é tudo perto. Então você acaba sabendo de tudo que acontece durante o dia. Questão de operações do cliente, produtos. Então isso acaba sendo muito, muito bom, né? E assim, questão de cliente é maravilhoso. Eu trabalho com gente com experiência surreal dentro de banco, que eu nunca imaginei trabalhar. Gente que foi gestor dentro de banco, que foi gestor de Caxias, de Petrópolis, foi gerente geral do Personalizei, que fundou a agência aqui. Então é uma galera com uma experiência surreal que acaba te agregando muito, né? Como pessoa e como profissional. Então, isso é importantíssimo no dia a dia no trabalho. Você ser feliz no que você faz. Por exemplo, hoje tem dia que eu chego 8 horas, 9 horas, hoje eu saí do escritório, trabalhando. Então, é muito intenso o mercado financeiro, muito intenso, você aprende muito, exige muita dedicação, porque, por exemplo, para a gente que é do escritório, a gente acaba fazendo muito no escritório, em casa, porque você tem que ter esse pensamento de dona, porque isso é importante, é você trazer coisas novas, é você, repetindo aqui, pensar fora da caixinha, que isso acaba sendo muito importante. E quando você é reconhecido, por exemplo, semestralmente tem um evento, né, que é o Partnership do escritório. Então, é questão de meritocracia, né?
dentro do escritório, você acaba ficando elegível e pode comprar mais participação no escritório, ou até mesmo ganhar se você for destaque do escritório. Então, o escritório pressiona, e quanto mais participação você ter, né, claro que a sua participação vai se valorizando e você vai, né, ganhando mais. Eu acho que é importante também. E, assim, não tem que bater ponto, não tem horário de almoço, né? Isso é uma coisa que não existe dentro do escritório. Então, acho que é mais isso mesmo, no dia a dia. Querem assustar a galera aí, tá bom? A parte de investimento ainda é mais tranquila deles, né? Mas banco é um pouquinho mais puxado. Sim, cara, banco tem muito disso. Tem meta, tem pressão do chefe te cobrando as coisas. Independente do teu cargo, vai ter sempre alguém acima de você que vai te cobrar que você faça o dobro, o triplo. Mas, cara, é legal, assim, tirando essas partes, é muito maneiro. Você conhece muita gente, você faz um relacionamento muito legal, cara, você ajuda muita gente. Parece que não, assim, às vezes, muita gente fala, só questão de investimento e tal, isso aí. Cara, mas você ajuda muita gente. Porque tem muita gente que não tem conhecimento e não tem vontade de fazer nada de investimento, entendeu? Acontece, cara. Tem gente que você vai sentar na sua mesa e, o cara não vai querer fazer nada de investimento, ele não gosta, ele quer deixar na poupança, não é o perfil dele, entendeu? Tem gente que às vezes vai chegar lá, às vezes o cara pode parecer às vezes meio absurdo, assim, mas, sei lá, faz um consórcio, o cara faz uma capitalização, porque, talvez para quem tem um pouquinho, assim, um pouco mais de conhecimento em questão de investimento, pode ver e falar, isso aí para mim não vale. Beleza, mas para muita gente que vale. Tem muita gente que aquilo ali, guardar, sei lá, 50, 100 reais por mês ali de uma capitalização, mesmo que não renda nada da pessoa, é uma forma da pessoa que tem que guardar dinheiro, entendeu? A gente vê algumas, eu já chorei com cliente assim, porque você conhece muita gente, vê muita história, às vezes vê gente com algumas dificuldades, mas é legal, cara. Acho que tem muita gente que tem um pouquinho de preconceito com o banco, assim, acho que quando você começa a conhecer, assim, óbvio, o banco ele sempre quer ganhar, assim, qualquer um centavo o banco vai sempre querer ganhar, mas acho que a gente, quem trabalha ali na frente, eu acho que a gente tem que fazer diferença também. Eu, por exemplo, como eu trabalhei muito tempo no Santander, eu fui pro Bradesco, muita gente veio comigo também. E é o que acontece com essa galera também, igual quem abriu o escritório da XP. Muita gente saiu de bancos e foi com essa galera da XP e botou o dinheiro deles lá e tal. Questão de identificação, ninguém vai com você também se a pessoa não gostar de você. Então, por isso que como eu falei aqui no início, a questão de gestão de carteira é muito importante. Quem sabe fazer isso hoje, se destaca muito no banco. Existem pessoas no banco que, por exemplo, não sei se alguém aqui já teve conta no Santander, mas tem uma pessoa que trabalha na Paulo Barbosa, a gerente Wanda, ela trabalha acho que no banco há uns 30 e poucos anos. Cara, a mulher não para. E ela continua, assim, ela já tem 60 e poucos anos e ela gosta do que ela faz, entendeu? Eu gosto do que eu faço, assim, eu adoro o que eu faço. Apesar de às vezes a gente tem um estresse, mas isso é normal. Acho que os professores aqui se estressam também. Todo mundo, tudo você acaba se estressando às vezes, uma vez ou outra. Mas, sim, tem gente, cara, que me leva até hoje. Então, tem muita gente que às vezes continua no banco, ou tá ali, faz um investimento com você. Apesar de achar que no banco não tem investimento, mas tem sim, você consegue fazer investimento lá. E assim, galera, tem muita gente, cara, que chega a ser engraçado isso, né? A Wanda, por exemplo, é uma pessoa milenária, né? Eu devia fazer até estátua para ela lá. Ela já se aposentou, continua lá, cara. Bizarro, é sinistro. Então, no meu caso, eu sou muito ativo, né? Então, quando eu estava no Itaú, eu peguei logo a agência da Paulo Barbosa aqui, que era um fluxo intenso. Então, era uma agência bem divertida de trabalhar, né? Já precisei chamar a polícia para cliente, já precisei tirar cliente de porta giratória, era bem legal, assim, bem divertido, bem bacana. Não, brincadeiras à parte, assim, mas era um público diferente do que eu estou acostumado, né? É engraçado que cada lugar que você vai pegando um público distinto, um do outro. Então ali você oferecia uma coisa, às vezes que era bom para a pessoa, você falava, não, aqui você já está com uma certa idade, a gente precisa fazer
fazer uma proteção, ali era, meu filho, faz o que você quiser aí que tá bom para mim. Aí depois que eu fui trabalhar no Bradesco, no Alto da Serra, que eu peguei um outro público, você oferecia determinado tipo de produto, quem não tinha instrução falava, vou conversar com meu filho, depois eu volto, ou quem tinha instrução queria ler o contrato inteiro na sua frente, assim. Então você vai pegando esses determinados tipos de clientes que são diferentes entre um lugar e outro, né? Mas a rotina geralmente é para quem está acostumado a ter aquela resiliência, sabe? A quem quer viver numa adrenalina, porque trabalhar no banco é uma adrenalina que só, né? Parece que um mês você está lá em cima, assim, você fala, poxa, eu sou muito bom, esse mês aqui eu tirei onda, eu fui bem, mês que vem que me aguarde. Aí vira um mês que você começa tudo de novo, né? Porque quando você trabalha com meta é assim, um mês você está lá no topo, no outro mês você zera tudo. E aí na hora que começa na hora que começa aquela cobrança que você vê, né? Caraca, cara, esse mês não tá bom, o outro mês estava, e o teu gestor não quer nem saber, porque igual o Gustavo falou, né? Cada cargo tem alguém cobrando, né? Então, você chega lá, você tem uma cobrança. Parece que quanto mais você vai subindo, mais a cobrança aumenta. Então, o teu gerente geral, tá lá o gerente regional cobrando ele, o gerente regional tá lá a diretoria, o superintendente, né? Então, às vezes a tua agência ela destaca em determinado produto, mas tem outro que ela deixa a desejar. Então, você tem que correr atrás daquele determinado produto. Então, é sempre assim, é sempre um desafio, mas é um desafio que quando você alcança lá as suas metas, quando você consegue entregar aquilo que você é determinado a entregar, é um dever de missão cumprida que eu não conheço sensação melhor, sabe? É muito bom. Sem contar os benefícios que tem, né? Então, acho que é para o próximo né? Legal essas histórias aí que vocês falando, né? Eu fico lembrando da época que eu trabalhava no banco, né? Quanta história a gente tem para contar, né? E foi bem legal o que vocês disseram com relação a essa questão de networking, relacionamento, porque você leva muita coisa para a vida, né? Tem gente que eu encontro até hoje na rua, eu acho que já saí do banco tem 10 anos, mais de 10 anos, e as pessoas ainda falam, pô, de vez em quando eu perguntando no banco ainda, cara. Já saí tem muito tempo. E depois eu tive a experiência na XP também, na investimentos e tal. E a gente sempre carrega essa questão do relacionamento. Isso é algo que no início de carreira é muito importante, porque o relacionamento às vezes você carrega pela vida. Né? Tanto para trazer o cliente quando você vai para um lugar novo, né? Quanto às vezes para fazer um negócio, né? Ou realmente para ter amizade, que é isso aí que a gente leva importante na vida. E eu queria falar com vocês, se vocês pudessem falar um pouco, o Rafael falou um pouquinho sobre a questão de incentivo, questão salarial, né, ou progressão de carreira, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso. Aí pode até ser a realidade de cada um, pensar, o que acontece? A rede de agências, ela basicamente é a porta de entrada no mercado financeiro, no mercado bancário, né? Então você começa ganhando ali em torno de mais ou menos uns 2 salários, o estagiário ganha basicamente isso também, equivale ali próximo do primeiro cargo. Você também tem os benefícios de plano de saúde, plano dentário, seguro de vida, aí tem desconto em produto do banco, tem previdência privada, tem vale refeição e vale alimentação, que os dois somados equivalem a um salário bom. E a projeção de carreira é muito rápida assim, para quem tem um perfil comercial, né? Porque o banco, ele antigamente tinha mais isso, tinha a área comercial e a área operacional. Você escolhia para qual das áreas que você tinha mais afinidade e você ia. Hoje em dia, os bancos comuns, né, os bancões, eu não estou dizendo os bancos digitais, estou dizendo os bancões mesmo, o Bradesco, o Santander, o Itaú, ele tem muito aquela parte da área comercial. Então, se você é bom com vendas, se você é comunicativo, é bom na área comercial, tem um bom relacionamento com o cliente, a tua tendência é deslanchar. Então, você pode virar um gerente de contas, né? E cada banco tem um nome diferente. No Itaú é o Personalité não, Uniclass, no Bradesco é o gerente exclusivo, no Santander é o Van Gogh. E aí você vai mudando de segmento, né? Você começa atendendo um público com uma renda menor, e aí depois, conforme você vai tirando as certificações e vai tendo seus méritos lá dentro do banco, alinhado com o teu gestor, você
você vai se candidatando para os segmentos de alta renda, e aí depois você vai escolhendo, né, segmento de pessoa física, pessoa jurídica. Tem muita gente que se interessa pelo segmento de pessoa jurídica, né, de conversar com as empresas. Esse segmento de pessoa jurídica, inclusive, ele dá muito retorno para a pessoa física no banco também, porque quando ele faz uma parceria com uma determinada empresa, ele negocia, olha só, quero que teus funcionários todos, eu libero esse capital de giro aqui para você, mas eu quero que teus funcionários, eu quero que os seguros dos teus funcionários sejam feitos aqui na agência e quero que as contas deles também sejam feitas aqui. Então ele também dá muito retorno para a pessoa física no banco. Então tem diversos cargos no banco e o segmento vai embora, né? Começa ali de 2 salários e vai até o infinito. Basicamente isso, só complementando o que ele falou, tem também questão, tem questão também de remuneração variável, né? Porque eles cobram essa questão de meta, mas eles, de uma certa forma, também te dão um bônus quando você bate meta, ou quando você faz essas coisas. Então, geralmente é uma porcentagem em cima do valor que você bate, uma porcentagem em cima do valor do seu salário. Enfim, tem vários tipos de remuneração variável no banco. Além de ter uma PLR também, que é aí a participação de lucros em cima do lucro do banco e também em cima de algumas agências também. O Bradesco tem uma cultura um pouco diferente por exemplo, do Santander, em questão de remuneração variável. O Santander ele é um pouco mais agressivo nessa questão de remuneração variável, por isso que talvez lá seja um pouco mais difícil também. Mas lá eles são muito mais agressivos. Eu acho que, por exemplo, se alguém aqui pensa em entrar em banco, principalmente por conta da questão de dinheiro, acho que o Santander hoje ele é um dos que mais bem paga essa questão de remuneração variável. Então, cara, quem tem esse perfilzão aí de comercial, como ele falou, o banco também está acabando com essa parte operacional, né? Então, hoje quase não existe mais, a própria agência dele já não tem mais caixa. Assim, essa parte operacional praticamente o banco vai acabar, eles querem fazer só agência de negócio. Então, é uma agência onde só você vai lá, resolve seus problemas, mas gera algum tipo de benefício dentro do banco também. Mas é legal, pô, essa questão de remuneração variável. Você comentando nesses filmes, dentro do banco, é bom, cara. Assim, apesar de você ser um pouco mais limitado, né? Dentro do banco você é um pouco mais limitado a ganhar remuneração variável. Acho que lá no sistema não é tão limitado. No banco você tem, por exemplo, você só pode ganhar até, sei lá, além do seu salário, você consegue ganhar até mais de 10 mil reais só por mês. Dentro do banco, dentro da XP, tem gente que a gente faz uma operação de crédito e o cara ganha 60 conto no mês. Então, bizarro. Na corretora, no modelo de assessoria, é um pouco diferente do CLT. Depende muito, pelo menos o assessor, depende do tamanho da carteira, da receita que você gera para o escritório, e depende muito de escritório para escritório também, cada um tem um modelo. Lá no nosso tem algumas áreas que são mais operacionais, como a renda variável, o próprio back-office, e aí acaba tendo um fixo, porque você acaba não gerando receita. A gente tem uma limitação no operacional de carteira, mas a parte do assessor comercial, que já receita de carteira, cara, fica ilimitada aí o que dá para ganhar. O foco do escritório de investimento, na verdade, é trazer gente que está, sei lá, 10, 15, 20 anos no banco, mas muita gente que tem carteira lá de, sei lá, 50, 100 milhões. Porque esse pessoal, normalmente eles, com essa carteira no banco, eles têm uma remuneração X. Né? Se esse pessoal se esse bancário vem para a XP e consegue trazer esses clientes, além de ele ter a própria carteira de, por exemplo, 100 milhões, ele consegue trabalhar nessa carteira e gerar uma rentabilidade muito boa em cima dessa carteira, né? Em qualquer produto que ele faça. Então, no banco, se o bancário fizer muito seguro, ele vai ganhar o mesmo salário e vai ter a variável depois. Não, mas, por exemplo, se ele fizer muito seguro, a remuneração dele vai voar alto, né, digamos assim. O foco do escritório, para quem não tem experiência ou quem está começando agora, é mais a parte interna para dar musculatura. Tem muito assessor que, às vezes, no escritório, ele cresce tanto no escritório que ele começa a precisar de gente para ajudar a cuidar da carteira. Então, ele, às vezes, traz uma pessoa sem conhecimento, sem uma experiência prévia, para essa pessoa poder ajudar, auxiliar no cuidado da carteira, né? A gente tem casos assim no escritório, então acho que é basicamente isso, né? A gente não tem
10 anos, por exemplo. A gente entra mais na parte interna e vai crescendo, vai se destacando dentro da empresa. E para esse pessoal é mais a questão de vir e trazer a carteira e trabalhar a carteira e gerar mais leads, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Aí quem vem, pô, traz uma carteira enorme, claro que a remuneração é surreal, né? É algo que o banco não pagaria, né, digamos assim. Então, por isso que a opção de vir para um escritório de investimento, quando você tem muito contato, por isso que é importante a questão de relacionamento no banco, né? Você entrar no banco, você ficar 5, 10 anos no banco, você subir diário dentro do banco e, claro, que você marcar muita gente, né? Você fazer relacionamento com muita gente, atender bem, porque quando você sai e vai para um escritório da XP, você vai ligar para essa pessoa, você vai ter uma lista lá de que você conhecia, você vai ligar para essa pessoa e essa pessoa vai lembrar de você. Ela vai ter tanta confiança em você que ela vai fazer reunião com você. Às vezes essa pessoa nunca investiu em nenhum produto financeiro, mas você traz essa pessoa e você consegue fazer com que essa pessoa invista em renda variável, renda fixa, apoie, previdência. Então a questão do relacionamento para acessar o mesmo é fundamental, né? Acho que é basicamente isso, essa questão de comercial e mais operacional interno. No Safra é um negócio muito diferente, né? Para você começar com uma remuneração, você tem que captar pelo menos 250 mil por mês para você ganhar X de remuneração. Obviamente, quanto mais você captar, mais remuneração você vai ganhar, né? Maior é. Mas também, se você não conseguir captar os 250 mil, você vai ganhar uma comissãozinha, dependendo do tamanho da sua carteira. Só que tem que batalhar para captar 250 mil, não vale não. Mas é basicamente o que eles falaram, né? A parte de investimento assim é basicamente a mesma coisa. Só complementar aqui que eu esqueci. Normalmente a gente ali que é mais internamente tem um fixo, mais variável e tem a questão de bônus semestral e anual. Aí vai a questão de metas também, mas não metas igual do banco, né? Tem mais internos. E a gente ainda também tem uma participação no lucro quando o escritório paga dividendos. Né? Então, assim, a gente tem a ação do escritório que a gente compra, que ele para comprar mais, e anualmente o escritório paga 1 milhão, 2 milhões, por exemplo, né, de dividendos para todos os sócios. Então, você recebe de acordo com a sua participação. Né? Então, para a gente é muito mais vantajoso investir na nossa empresa, que a gente acredita que vai crescer, do que às vezes a gente comprar uma ação no mercado financeiro e a gente não sabe o que vai acontecer, da gestão e tudo mais. Então, isso para a gente acaba sendo muito melhor, né? Porque a gente, além disso tudo, ainda tem a questão dos dividendos que a gente recebe anualmente. Hoje é anualmente, tá? Mas pode ser que seja mensalmente, mas isso acaba sendo uma atração muito boa para você continuar no escritório, acreditar no crescimento e poder agregar ainda mais. Né? Eu acho que é um diferencial, porque a gente não vê isso em outras empresas, mas normalmente uma empresa que não é banco, por exemplo, você tem lá 2, 3 sócios, a empresa lucrou X, quem vai ganhar os dividendos são os sócios ali, né? No contrato social. A gente não, como está todo mundo no contrato social, não tem ninguém de CLT, todo mundo acaba usufruindo do bônus, né? De acordo com o percentual de participação. Então isso é uma coisa que eu vi de diferença no mercado financeiro e que acaba sendo bem atraente também. Legal. Então começa em 2.500, 3.000, mais benefícios em média e o céu no limite. Antes de entrar no banco, meu estágio, ganhava R$600 só feliz da vida. Quando eu fui para o banco, você passa a ganhar 5, 6 vezes mais os benefícios, então eu acho que isso é um incentivo muito bom também, né, a questão financeira. É claro que, se você entrar só por questão financeira, é complicado, porque acho que a questão da pressão, de ter que se dedicar, de ter que trabalhar muito, muito mesmo, é bem intenso. Então, assim, a questão financeira é mais consequência do que você faz e como você agrega para poder crescer, né. Eu acho que se você entra pensando só no financeiro, eu acho que é mais complicado de você conseguir criar uma carreira no mercado financeiro devido à pressão, intensidade e dedicação. E é consequência, claro. Mas claro que quando você ganha bem é importante também. Isso aí. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta aí? Pode fazer, tá bom? Silêncio me preocupa. Ninguém aí, gente, quer trabalhar no mercado financeiro? Vamos fazer um negócio mais dinâmico. Gente, aproveita. Quando antes da gente entrar no mercado financeiro, a gente não teve algo assim, então é importante para dar um direcionamento. Tá bom, né?
formalidades. Boa noite, obrigado por estar aqui hoje. No caso de investimentos, né, na área de gestão, é basicamente então os CPAs e isso. E é um mercado muito difícil, muito concorrido. Qual as dificuldades reais e qual a melhor forma de entrar, né? Seja por indicação ou por... Cara, assim, claro que, pô, se tiver alguém lá dentro que indique diretamente para quem contrata, talvez seja uma oportunidade para você poder conversar, entendeu? Por exemplo, para você ir lá, para você conversar com o gerente geral, assim, no banco. Sim, você fazer certificação não necessariamente garante que você vai entrar. Por exemplo, eu fiz minha certificação acho que no final de 2019, se não me engano. E, pô, fiquei um tempo procurando, mais porque não começou a pandemia. Mas, assim, não foi assim tão difícil, porque é como eu estou falando, eles precisam de gente, sempre precisam de alguém. Parece meio bizarro, assim, achar que o banco está fechando a agência e não está precisando de ninguém, mas eles estão sempre precisando de alguém. Então, a rotatividade dentro do banco também é muito grande. Uma pessoa é promovida, doida, tem gente que sai, tem gente demitido, enfim, como qualquer empresa. Mas isso aí é só mesmo, a certificação só faz com que você seja chamado para fazer uma entrevista, entendeu? Então, assim, não vai te garantir, para fazer certificação hoje e amanhã você vai estar contratado, mas, cara, garante sim, que você pelo menos vai estar um passo à frente de muita gente. Muita gente diz que quer entrar no banco, fala, quero entrar no banco, que é legal, trabalha arrumadinho, não sei o quê, mas às vezes a pessoa, não sabe como é que faz para pelo menos ser chamado, entendeu? Então, para ser chamado, precisa pelo menos ser certificação. Aí depois é mais desenvolver essa questão comercial, saber falar, o link é uma ferramenta importante pra caramba para essa área. E lá, por exemplo, assim, eu vejo muita vaga lá, eu vejo muita vaga no Itaú, do Santander, aqui no Petrópolis eu vejo bastante vaga também no Itaú, até no Bradesco mesmo, que estava contratando uma galera. Agora que ele já vai segurado, mas o Itaú, cara, o Itaú, e assim, o Itaú hoje também, né, é o único que tem estágio. O Bradesco não tem mais, o Santander também não. Então, e eu fui o último estagiário da regional que tem Petrópolis e tal, eles não fizeram mais estágio no Santander. Então, o Itaú seria mais tranquilo para tu entrar em questão de estágio, ele quer uma certificação, mas em geral você tem certificação só para ser chamado. Muito obrigado. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Não, todo mundo entendeu? Boa noite. Gente, eu queria fazer uma pergunta, até fugindo a parte tanto de corretora quanto de CLT, voltada para a questão de concurso público. Se algum de vocês já teve experiência com concurso público, voltado para a área financeira, como o Bacen, Banco do Brasil. Cara, assim, tem bastante coisa que cai nessas certificações de banco, que cai nessas provas, tá? Principalmente essa prova do Banco do Brasil, eu sei que vai alguém que se inscreveu, mas as matérias tem algumas matérias bem parecidas com essa de certificação. E no Banco do Brasil também, cara, se eu não me engano, há um tempo atrás não sei se agora não tenho certeza, eu também não li o edital. Mas há um tempo atrás, se você tivesse uma certificação de área financeira, você estava como se você estivesse à frente da secretariado, entendeu? Geralmente você passa lá, mas, assim, vamos dizer, tem 600 vagas. Pô, tu é o 601 e o 600 não tem certificação, geralmente você passa. Não sei se ainda é assim, tá? Mas há um tempo atrás eu acho que era. Quem tinha certificação geralmente já estava pelo menos um passinho assim que você entrar. E essas outras, tipo, Banco Central, essas coisas, eu nunca tive vontade, eu sempre quis fazer um concurso desse, mas desde quando eu comecei nunca surgiu. Mas tem bastante a ver, cara, bastante matéria assim. E aí, gente? É sério mesmo? Vocês não vão fazer mais perguntas, não? Tá bom.
gente pode encerrar, né? Não sei o que vocês queiram falar. Só uma questão da boa. Ali no escritório, por exemplo, quando vai alguém fazer entrevista, é chamado pelo RH, mas normalmente é indicado ir sempre fora ainda, né? Claro que eles vão focar em outras qualidades e acontecer uma conversa agora é feita depois. A XP disponibiliza um curso, a XP estava até partindo na taxa, mas não sei se está mais de quem fazia a prova. É indicado fazer depois, ou se tiver muito certo no escritório, porque você tem uma taxa anual. Antes era trimestral, a gente pagava antes trimestral R$600, né, de taxa. Chega a pagar 3 vezes. Aí agora é anual R$600, aproximadamente R$600, que é uma forma de você manter a certificação ativa, né? No banco você não tem esse tipo de taxa, numa questão do CPA, mas tem um mínimo ali. Se você está no mercado financeiro, você pode ficar 5 anos com a certificação depois de renovar, mas se você não está, se não me engano, é 2 ou 3 anos, você pode ficar com a certificação e depois você tem que renovar. Então, para a Ancora é sempre indicado você estar certo ou no escritório ou fazer depois de um processo seletivo, porque isso acaba não sendo tão importante, né? Você faz depois, outras qualidades são muito mais importantes. É legal você ter falado isso. Então, para quem quer entrar em banco, é melhor primeiro tirar a certificação. Para quem quer entrar em corretora, banco de investimento, é melhor primeiro passar na entrevista e lá eles te dão condições de você estudar e fazer um código. Na verdade, depende do escritório, né? Porque, por exemplo, a XP, primeiro você vai passar pela entrevista para depois chegar a um core. Mas não adianta você achar que vai chegar a um core que vai ter o escritório lá, porque você vai ter que pagar uma taxa anual de R$600. Aí vamos supor, você passou não core, você vai ter que pagar a taxa anual de R$600, você nem foi chamado para a entrevista XP e não foi chamado para nenhuma outra corretora. Aí você vai ter que pagar a taxa anual à toa, entendeu? Por isso que o indicado está meio certo, né? Já está avançado no processo seletivo, porque aí, né, você consegue arcar com essas taxas, o escritório até paga, né, essas taxas, mas esse é o caminho mais correto. Então, se eu quero ir para a corretora, o ideal é começar a distribuir o currículo nas corretoras, independente de ter ou não a certificação. A questão de ir para a corretora, a questão de conhecimento do mercado financeiro, dependendo da área, é bem importante, né? Se for para a parte de renda variável, fundo, ou outra área assim, é necessário a questão do conhecimento, porque eles perguntam muito isso na entrevista. Claro que você aprende muita coisa internamente, mas isso, junto com o comercial, é fundamental para você fazer Ancora depois. Por exemplo, teve um dia que eu achei uma vaga no LinkedIn para um escritório no Rio, e o pré-requisito era ou você ter começado a jogar para um core, era só você já ter começado a jogar para um core. Se você já tivesse, obviamente, seria melhor. Aí passei na primeira fase, passei na segunda, aí não passei na terceira, né, porque eles desclassificaram. Aí eu já cheguei para a mulher e perguntei o motivo de eu não ter passado. Ela, cara, você teve sucesso em tudo, a gente até escolheria, só que tinha outra pessoa que já tinha um core e você ainda estava estudando. Então, né, nesse escritório eu não consegui passar porque a pessoa já tinha, entendeu? Mas, cara, para achar, no LinkedIn tem um monte de escritório, se você quiser vaga, é mole de achar, entendeu? Mas, se não tiver nada, procure o primeiro, depois tira. Só uma questão de informação também, a XP, o BTG, não sei se o Safra faz, mas a XP ou o BTG eu tenho certeza. Eles te dão um curso, você se inscreve lá como se você quer ser assessor, aí eles te dão o curso todo, você tem videoaula, te dão apostila, te dão tudo, para você fazer lá a prova. Eles te dão geralmente um período, acho que são 30 dias para você fazer a prova, 60 dias, sei lá. Aí você tem esse período para você poder fazer a prova. Você vai, paga a prova. Eu acho que o BTG estava fazendo isso. Ele estava pagando, por exemplo, você foi aprovado, ele estava te pagando o valor da prova, te reembolsando, porque a prova, se não me engano, é R$450. Então ele te reembolsava o valor que você pagou da prova, além de você ter a oportunidade de trabalhar dentro da corretora deles lá, entendeu? Eu vejo muito isso no Infomoney. A gente sempre tem alguma coisa lá, informação de assessor e tal. É bacana, vale a pena olhar, pessoal. E para quem quer, então, no banco, o ideal é fazer logo a CPA 10 e 20.
De preferência, se puder, quiser se aventurar um pouquinho mais, começar com a 20, né, com a CPA 20. Porque o que acontece? A CPA 10 está ficando um pouquinho defasada, né? Se vocês olharem lá no site da Ambima, tem a quantidade de pessoas que tem cada certificação. E aí a CPA 10, de uns tempos para cá, aumentou muito o número de pessoas que tem essa certificação, né? Atualmente eu conheço, eu acho que é só o Itaú que está pegando direto com a 10 assim e ficando. Assim que eu entrei no Bradesco, eles já começaram a falar para eu tirar a 20. E isso foi instantâneo. Eu cheguei lá, não estava um mês lá, eles já falaram: ó, você tem certificação legal, você já entrou certificado, mas já se prepare para tirar a 20, já está assim. O Itaú no estágio é com a 20. O Santander, você chegar lá com a 10, eles nem te entrevistam. Filho. Já pede para você já começar com a 20. Então, quem quiser se aventurar um pouco mais, tem que estudar um pouquinho mais, mas é um módulo a mais só, você vai lá, estuda e tira a 20, que compensa mais. Né? Eu fiz a 10 porque eu estava lá no desespero, assim, fiquei 5 dias trancado dentro de casa e tirei essa CPA 10. Mas quem puder se aventurar um pouco mais, né, um pouquinho mais cara a prova, mas vale mais a pena, e o retorno também, né, você pode trabalhar com segmentos de uma renda maior, uma renda mais elevada, então é melhor. E penúltima pergunta. Então, acho que aqui a galera que é para corretoras, o pessoal entendeu, né? Então, procurar no LinkedIn, né? O Bernardo falou aqui, além de conhecidos também que tiver, isso ajuda. E no caso de banco, a mesma coisa, procurar no LinkedIn, se tiver algum amigo, o site do banco. LinkedIn ou o site do banco, acho que são os mais. O LinkedIn é legal porque você pelo menos entra direto com quem está contratando, né? Mas assim, porque tu entra direto com quem está querendo contratar, então já vai te fazer entrevista, já é mais fácil. Porque se for pelo banco, só pela aquela coisa de talento do banco, eles vão redirecionar, até cair na mão da pessoa. Assim, eu sei porque assim, a parte que tem de contratação lá no Santander, e cara, às vezes a gente nem olhava de coisa, só vai, vamos ver quem é. Às vezes até levar currículo, parece meio doideira, mas às vezes até levar currículo lá na hora. Assim, não vou te falar que é a mais eficiente, mas funciona ainda, entendeu? Se ficar guardado lá, às vezes o cara está querendo alguém, ou surge alguém que você tem a 20 do nada, pô, esse aí tem potencial. Eu ia perguntar isso, eu quero muito entrar, sou cara de pau, ousado, vou pegar meu currículo, vou lá no banco, tirei a CPA 20. Assim, é legal porque se você for direto no. Assim, não adianta chegar lá no Bradesco e me procurar, por exemplo. Não vou poder fazer nada, mas se tu chegar direto no gerente geral, por exemplo, aí tu já vai estar. Assim, que você conversa com a pessoa. Acho que é válido tentar, entendeu? Você chega lá, você conversa com a pessoa, então é uma forma de você fazer um network. Não é nada, o cara gostou de você e vai te contratar. Então, é uma oportunidade que você tem de lidar direto com a pessoa. Às vezes, numa empresa, lá, por exemplo, GE, tu não vai conseguir ir direto no gerente lá, você não vai conseguir entrar na fábrica para falar com alguém. No banco você tem essa possibilidade, você entra lá na porta giratória e fala direto com o gerente geral. Vai gostar de você. Você está falando, eu estou lembrando uma história que assisti no Endeavor, e aí o carro dele quebrou numa subida e do outro lado tinha um lugar onde ele ia trabalhar muito. Ele conta que ele foi lá na hora, lá na empresa, e falou, vou lá pedir uma vaga, né? E aí ele pegou e falou, que é até engraçado, né? Ele falou, olha, se fosse você, você me contrataria, porque meu carro nunca mais vai quebrar nessa subida, né? Acho que é meio isso que você está falando, né? Eu, quando eu tirei a certificação, eu fui todas as agências de Petrópolis, porta a porta, batendo. Na época eu conversei com não cheguei a trabalhar nessa época no Bradesco, mas nessa época eu cheguei até a conversar com a moça do Bradesco, ela gostou de mim pra caramba. Ela que me indicou, assim, para uma vaga, só que acabou que a vaga foi fechada por conta da pandemia. Mas assim, ela que me indicou para ir para a vaga, então eu acho que vale, às vezes a gente está muito preso à função digital, não sei o que, mas pô, tu já ia conversar, o cara quer. E aí vai ser até bom, o cara já vê ali que você é uma pessoa que conversa, que você for, cara, o povo lá, fala, isso que eles querem. Gente, só uma curiosidade, quantos aqui tem perfil no LinkedIn? Levantem a mão aí.
Então, gente, quem não tem, já fica o dever de casa, fazer um perfil no LinkedIn. Quem já tem, dá uma caprichada no perfil, né? Se você tem interesse para banco, área comercial, óbvio que você vai ter que construir o seu perfil direcionado para isso, né? Então, dê uma pesquisada, capriche, porque isso faz muita diferença. Aí eu mesmo fui contactado por uma empresa através do LinkedIn, perguntando se eu queria participar do bate-papo. Então, vale para os dois lados, tanto para a gente tentar uma vaga atrás da empresa, quanto a empresa fazer contato com a gente. O Matheus, que trabalha no Banco Original, Paulo Lima? Ele trabalhava comigo lá. Do nada ele recebeu uma oferta no LinkedIn. Ele é um cara, assim, não particularmente no LinkedIn, mas eu não sou ativo. Tem gente que é ativo pra caramba, posta, enfim, um monte de coisa. Ele era um desses, postava, foi reconhecido em tal lugar, ele postava. Ele foi chamado para trabalhar no Banco Original, cara. Hoje ele trabalha em alta renda no Banco Original lá no Rio, numa área só de gestão de gente, muita grana. Então, o LinkedIn para ele foi um avanço. Funciona. Legal. Bom, a gente tem que terminar. Então eu queria, se possível, vocês deixassem aí alguma mensagem, não sei, um conselho, enfim, vocês podem falar o que vocês quiserem, fique à vontade. Deixar um conselho? Então, o primeiro conselho que eu quero deixar a todos aí é que quem estiver interessado na empresa Júnior, por favor, me procure. Não posso deixar de falar, né? A empresa Júnior foi um divisor de águas assim, que me ajudou a me identificar como profissional, me ajudou a descobrir talentos em mim que nem mesmo eu sabia que existiam. Então, é muito bom. Se alguém quiser saber de alguma coisa aí, pode pedir meu contato para o Wellington aí, que vai ser um prazer conversar com vocês. Sobre a questão da carreira bancária ou qualquer outra carreira que vocês escolherem. Vocês escolheram um centro que vai abrir várias oportunidades para vocês profissionais, né? Então, a carreira bancária é um pingo no oceano, assim, do que vocês vão escolher para a vida de vocês. Então, a administração, a economia, a contabilidade, o RI é algo que vai abrir um mundo de oportunidades para vocês, né? A gente está falando aqui de um pingo no oceano, que é o mercado financeiro, que dentro do mercado financeiro já existem inúmeras coisas. Então, no que vocês precisarem aí de ajuda para estudar para certificação, de ajuda para qualquer coisa aí na faculdade, eu estou disponível demais aí para vocês. Até como aluno, né? É bom me colocar à disposição e sucesso para todos vocês aí. Só para deixar aí, eu acho que o seu Wellington acho bacana assim, a gente fala sobre isso há muito tempo, né? E, cara, eu acho que é aquilo. Eu falei, acho que uma parte das coisas eu já falei, mas cara, quem quiser, estuda e tal, se dedica, vê essa questão também de vendas, desenvolve essa área mais comercial. Também quem nasce sabendo, às vezes você tá meio travado, eu sou pra caramba, sou muito travado ainda, muitas coisas. Então, desenvolve essa área aí, cara, e não vem nessa que vai acabar, não tem como mais. Não, que ainda tem muita oportunidade ainda, quem quiser. Também ficou à disposição aí, quem quiser, às vezes bater um papo, o Wellington tem meu orgulho também, quem quiser mandar mensagem, tranquilo. Saber também sobre certificação, alguma coisa que puder ajudar vocês aí. Até mesmo no banco, se alguém tiver algum problema no Brasil, se quiser alguma ajuda aí, estou à disposição também. Já dei conta, né? Se alguém quiser abrir uma conta aí, se alguém quer um cartão de crédito também, pode me procurar aí, precisando. Se alguém quiser investimento, já procura a gente, ajuda para a gente ter uma vida melhor. Agradecer ao Wellington pela oportunidade. A gente quando entrou na faculdade, a gente sempre sentiu falta de algo assim. Às vezes a gente acha que é tão distante, né? Você tirar a satisfação, entrar no banco, é um caminho longo, claro que é um caminho árduo, não é um caminho fácil, muita dedicação, mas é possível, né? Quando você vê pessoas que estudam aqui, estudaram, conseguindo entrar no banco, se destacar de alguma forma, indo para um escritório para dar uma corretora, então isso acaba sendo um incentivo também. Eu ouvi histórias, vi histórias, mas nunca de ninguém próximo assim, né? Eu entrei no mercado financeiro, não tinha nenhum conhecido, tanto no banco quanto na XP, foi na cara dura mesmo, na raça, né, digamos assim. Então eu acho que o
ter paixão pelo que você faz é fundamental, porque é isso que vai te motivar e te deixar firme, né? Não vai te fazer desanimar, não vai te fazer largar tudo, porque você não é capaz. Aqui a gente sabe pouco do mercado financeiro, mas aqui a gente não sabia nada. Então é você estudar, se dedicar e principalmente acreditar que realmente é possível e que você pode sim conseguir. É mais isso mesmo. Falou, tranquilo. Não tem muito o que eu falar, porque todo mundo já falou, então eu queria agradecer a presença de todos aí. Espero que todo mundo consiga aí, tenha muito sucesso nas áreas que vocês querem e sejam muito felizes. Uma salva de palmas para eles. Gente, eu quero mais uma vez reiterar meu agradecimento pela vinda de vocês, pela coragem, né, até pela gente conseguir realizar, Gustavo, o Rafael, a gente vinha falando disso, depois com o Christian, né, o Arthur estou conhecendo hoje, o Bernardo está recém-chegado, mas eu fico muito feliz de poder fazer esse bate-papo, trocar essas ideias, conhecer um pouco mais de vocês, né. Acho que para quem está de fora, quem entrar, vocês acabam sendo referência. Isso é muito importante essa prova para a gente. Espero que a gente consiga fazer isso mais vezes. Então eu quero agradecer mais uma vez a vocês, parabenizar, desejar aí todo sucesso para vocês e da mesma forma eu também estou sempre à disposição. Quando eu vejo vocês falando, eu lembro lá no primeiro período, no segundo período, estava ouvindo, pelo Crispo, cara, isso aí é muito bacana. E aí a gente marca outro bate-papo, pessoal, e vocês fiquem à vontade para contactar isso aí também. Bom, obrigado pela presença de todos, a gente deseja uma boa noite